Rob, amigo do canal do On The Clock, tudo bem com você? Espero que sim, espero que tenha curtido o seu final de semana, que tenha curtido muitos dos jogos da NFL, National Football League, e também do College Football que nós tivemos no sábado. Para você que ainda não é assinante do On The Clock, ontheclock.com.br/assinante, se torne assinante desse site maravilhoso, que tem muito conteúdo, como eu sempre digo aqui, ó, aperitivo. Lá você tem o prato principal, você tem podcast extra semanal, você tem textos exclusivos, você tem guia do draft vindo aí, e também não se esqueça que toda sexta-feira tem o podcast aberto, On The Clock BR, nos melhores agregadores como Spotify e muitos outros. Rodada dessa semana da NFL, não teve jogo na quinta-feira, por complicações de Covid e tal, teve jogo na quarta, então não teve jogo na quinta. Vai até terça, temos 2 jogos hoje, né? Que é Pittsburgh Steelers e Washington. E depois nós temos Buffalo Bills e San Francisco 49ers. E fecha uma rodada na terça-feira, Baltimore e Dallas. Baltimore, o time que está com mais casos, com maiores complicações de Covid, né? Então tivemos basicamente uma rodada no domingo e nada na quinta-feira. Vou falar sobre todos os jogos no meio sem ordem e tal. Vou conversar um pouquinho sobre cada partida. Vou começar com a derrota do New York Jets para o Las Vegas Raiders, né? Uma derrota que veio na última jogada basicamente do jogo, com um passe de profundidade do Derek Carr para o Henry Ruggs. Os Jets venciam por 28-24, tomaram a virada no final. Olha, uma coisa que eu aprendi é que a gente não pode falar sobre o que a gente não pode provar. A gente falar em tank, que os Jets entregaram o jogo e tal, fica muito complicado falar dessa forma e fica também aquele questionamento. Por que os Jets jogariam tão bem o jogo inteiro, se eles quisessem entregar, né? Mas também fica aquela suspeita, porque mandar uma cover zero, sem nenhum safety no fundo do campo, naquele momento da partida, por mais que o Greg Williams seja burro, ele é um cara conhecido por deixar os safeties no fundo do campo até muito longe. Então, uma coisa bem suspeita. Uma coisa é clara, os Raiders precisam jogar melhor num tipo de jogo desse. Eles precisam vencer os Jaguars com mais facilidade. Os Raiders não jogaram bem na semana passada contra os Falcons e não foram bem nessa semana contra os Jets, tá? Cedendo muitas jardas, o ataque tendo suas inconsistências. Claro que a ausência do Josh Jacobs conta e tal, mas os Raiders que a gente viu tão bem contra os Chiefs, 2 partidas, precisam oscilar menos. Eu sei que é um elenco muito jovem e tal, mas o Derek Carr precisa jogar melhor. Não foi tão bem ontem de novo, teve seus momentos, mas num geral precisa cuidar melhor da bola, ser aquele quarterback do começo da temporada, né? E os Jets seguem aí com nenhuma vitória na temporada e tal, mas os Raiders seguem na caminhada pelos playoffs, mas precisam encontrar uma consistência maior, não podem oscilar tanto quanto oscilaram ontem. Um jogo que fica assim com um asterisco sempre de suspeita, um amarguinho, alguma coisa assim, que a gente não pode confirmar, mas fica aquela sensação ruim dessa partida, né? Miami Dolphins vencendo o Cincinnati Bengals, jogo protocolar, não fez mais que a sua obrigação. O ataque do Miami Dolphins ele não engrena, ele não explode com o Tua Tagovailoa, né? Eu não estou culpando o Tua é um novato e tal, eu acho que estreou há poucas semanas, voltou de lesão e tal, mas é um ataque que tem tido problemas, especialmente no Red Zone. A defesa é muito boa, Xavier Howard com mais uma interceptação na temporada, vários sacks no Brandon Allen e tal, mas fez o protocolar. Deveria ter vencido por uma margem maior, deveria ter matado esse jogo antes e não conseguiu. Então assim, o ataque do Miami Dolphins precisa dar um salto se o time quer alguma coisa nos playoffs. O time pode brigar por playoffs? Pode, tá? Está brigando forte por playoffs e até pela divisão nesse momento, dependendo do resultado do Buffalo Bills hoje. Mas Miami precisa ofensivamente dar um salto. A linha ofensiva não faz um bom trabalho, o jogo corrido não é grande coisa, né? E o jogo aéreo ainda tem muitas limitações, com o Tua ainda entrando em ritmo de NFL, eu diria, ainda não está completamente solto e tal.
A diferença do Tua para o Joe Burrow, para o Justin Herbert, eu acho que passa muito pelo tempo de jogo, pelo ritmo que cada um já teve. Acho que o Tua é excelente, tem tudo para ter uma grande carreira, mas até agora ainda não fez um grande jogo, né? Talvez aquele contra a Arizona, ok, mas assim, uma grande partida do Tua Tagovailoa, assim, que você possa pensar em performance do calor da semana. Mas Miami venceu, fez o que tinha que fazer e sai com um Wzinho valioso na briga por playoffs. Outro jogo envolvendo times da AFC East, nós tivemos o New England Patriots. O New England Patriots amassou o Los Angeles Chargers, deu o Bill Belichick, mais uma vez mostrando porque é o maior treinador da história, ele deu uma aula de futebol coaching para o Anthony Lynn, foi 45-0. Eu não sei se quando vocês estiverem vendo esse vídeo o Anthony Lynn já não vai ter sido demitido, porque uma derrota dessa, a campanha que o time tem, uma derrota dessa, cedendo vários pontos em special teams, várias jardas em special teams, no primeiro tempo foi com 28-0, com um punt retornado para touchdown e um field goal bloqueado no último segundo que foi retornado para touchdown. Então assim, méritos também dos special teams dos Patriots, sempre muito bem treinados, né? E é um ponto que a gente tem que focar. E o Bill Belichick com esse time que é bem mediano para baixo, tá aí com o seu 6-6, cara. Então essa é a prova que coaches fazem diferença sim. Bill Belichick é um monstro. Tá? O que ele fez ontem foi uma surra no Anthony Lynn, tá? Que deveria pedir demissão. Porque os Chargers eles têm bastante talento. Se a gente parar para pensar, os Chargers eles têm Joey Bosa, Melvin Ingram, Chris Harris Jr., o Justin Herbert jogando em nível de Offensive Rookie of the Year. Ontem não jogou, mas tem jogado bem. Keenan Allen, né? Austin Eckler, que é bom jogador, Trey Turner. Então esse time tem muito mais talento. Bad coaching. Bad coaching. Do outro lado, é um time que é muito bem treinado. Então, boa vitória do New England Patriots. Segue com uma pequena aspiração de playoff, mas eu acho que para o torcedor dos Patriots, nesse momento, é o que eu falo. Essa temporada é uma temporada de reconstrução, de saber separar quem vale e quem não vale. Os Patriots têm um cap grande para o ano que vem, podem remontar esse time, fazer boas escolhas na free agency, fazer boas escolhas no draft e serem fortes. Tá? Acho que o torcedor do New England não tem que se preocupar tanto com pós-temporada esse ano. Ah, mas é uma filosofia. Claro que é uma filosofia vencedora. Você nunca ia ver os Patriots jogarem para ser 0 na temporada. É uma filosofia vencedora. Mas às vezes você tem que dar um passinho para trás para dar outro para frente. Para dar 3, 4 para frente, né? E os Patriots acho que tem que passar por isso. Mas dentro do que o elenco dos Patriots a campanha é boa. Boa vitória do Cleveland Browns sobre o Tennessee Titans. Quem olha o placar de 41-35 pensa que foi um jogo equilibrado. Mentira, esse jogo acabou no primeiro tempo. No segundo tempo os Browns se limitaram a administrar a partida. O ataque aéreo do Cleveland Browns dominou a defesa do Tennessee Titans no primeiro tempo. O placar foi 38-7 ou 10, eu não me lembro agora, no primeiro tempo. O Baker Mayfield com uma grande partida. Ontem esteve acima da linha de Baker, né? A secundária dos Titans muito mal. A defesa dos Titans como um todo muito mal, né? O play action entrando toda hora. Muito soft. Essa defesa, depois que o DMP se aposentou e que ficou na mão do Mike Vrabel, decaiu muito de nível. Não gera pressão. Não consegue parar o passe. Contra o jogo corrido também não vem bem. Então, assim, você tem boas peças como o Harold Landry, você tem o Kevin Byard, você foi atrás do Desmond King, você tem o Rashaan Evans, mas não tá andando, sabe? Então, assim, quando você tem boas peças, funcionava com um, não funciona com o outro, as peças são quase as mesmas, acho que o problema passa muito pelo treinador. Mas Cleveland Browns com uma boa vitória, garantindo, assim, praticamente rumando aos playoffs, né? Kevin Stefanski provando que pode vencer adversários qualificados. Stefanski, para mim, é um dos melhores treinadores da temporada. Acho que assim, Mike Tomlin está um pouquinho na frente na briga pelo Coach of the Year, mas não seria nenhum absurdo colocar o Mike Tomlin aí nessa conversa. Acho que ele tem feito um belíssimo trabalho à frente do Cleveland Browns. É um time que realmente tem uma consistência no sentido esquemático, sabe o que faz.
zone runs, play action, bootleg, tal, uma trick play aqui. Então é um time que é gostoso de você assistir do ponto de vista esquemático, assistir esse time jogando. Então boa vitória, esse jogo não teve competição, esse jogo acabou no primeiro tempo. Ah, mas no final os Titans ainda tinham uma bola, gente, né? Menos. E os Titans precisam reencontrar, parar também de oscilar. Foram tão bem semana passada, essa semana tão mal. Tá, o Derrick Henry com um fumble no começo do jogo, quando estava 10-0, que complicou muito as coisas. Então boa vitória do Cleveland Browns. Vamos ver que jogo que eu vou falar agora. Houston Texans e Houston Texans e Indianapolis Colts. Vitória do Indianapolis Colts. Um jogo bem equilibrado. O Deshaun Watson provando realmente que ele é um grande quarterback. Depois da mudança de treinador, ele deu uma engrenada e tal. Mas o play call do Frank Reich é muito bom, né? A defesa do Frank Reich é muito boa, do Indianapolis Colts. Conseguiu conter o Watson e aí na última campanha parar, conseguiu segurar. O Philip Rivers deu uma melhorada nas últimas semanas. Ele não é um Philip Rivers espetacular, não é o Philip Rivers de anos atrás, mas ele tem conseguido ser competente, dar o mínimo para esse jogo aéreo, e aí esse time consegue ter uma variação ofensiva melhor, não depender tanto do jogo terrestre, porque o jogo aéreo está funcionando, e o jogo terrestre não consegue aí também encaixar um pouco melhor, você tem que passar para abrir espaço para o jogo corrido, e a defesa é muito boa. Os Colts voltam a empatar a divisão com o Tennessee Titans, voltam a estar ambos aí na briga. Os Texans a gente já sabe que já estavam com poucas chances, mas uma vitória muito importante de um time muito bem treinado, que é o Indianapolis Colts. Gosto bastante da forma como esse time joga. Essa defesa é uma defesa que consegue muitos turnovers, né? Tem conseguido muitos turnovers. Julian Blackmon, Darius Leonard ele tem um magnetismo para a bola. Parece que a bola procura ele nesses momentos de turnover. A bola sobra na mão dele, escapa de alguém e está no lado dele. É incrível. Além de ser um baita jogador, ainda tem um instinto, uma estrela muito grande. Jacksonville perdeu para Minnesota na prorrogação. Jacksonville levou o jogo para a prorrogação. E aí eu falo, Minnesota não pode se dar o luxo de ter que ganhar no 2-minute da prorrogação contra Jacksonville, cedendo 280 jardas para Mike Glennon. Sabe? Não dá. É esse tipo de coisa que faz não confiar no Minnesota Vikings. Mas eles podem beliscar a 7ª vaga dos playoffs. Ok. Mas não dá para se empolgar ou confiar nesse time. Essa é a verdade. O Minnesota Vikings oscila demais, depende demais de Dalvin Cook. O primeiro tempo do Kirk Cousins horrível, né? Primeiro tempo horrível. A linha ofensiva também não fazendo um bom trabalho na proteção. Só não perdeu esse jogo porque o Jacksonville é um time bem ruim mesmo, tá? Em especial na parte ofensiva. Então, assim, Minnesota consegue uma vitória. Como eu sempre digo, melhor uma vitória feia que uma derrota bonita. Tá? Mas é nada que empolgue. Sunday Night Football falo depois. Vou passar para o outro lado. Boa e surpreendente vitória do New York Giants sobre o Seattle Seahawks. Belíssimo trabalho defensivo da unidade de Nova York. Joe Judge fazendo um bom trabalho com a defesa. O ataque fez o que dava para fazer. O quarterback ontem foi o Colt McCoy, né? Eu não me empolgo com o ataque dos Giants. Não me empolgo. Mas ontem fez o que dava para fazer. Quando você tem o Colt McCoy como seu quarterback, você não pode querer inventar muito. E o Seahawks numa fórmula completamente travada, né? O Brian Schottenheimer, ele é um cara assim, coordenador ofensivo, que ou ele corre muito ou ele passa muito, ele não consegue ser um cara equilibrado, ele não consegue fazer com que esse ataque seja criativo, ele não consegue inserir elementos criativos como as tricks, os RPOs e muita coisa que ele poderia inserir em maior volume nesse ataque. Um reverse, uma trap, um option, nada. Sabe? Então ele é muito 8 ou 80. Isso prejudica demais, esse time fica muito vertical nesse momento. Esse time precisa ter maior variação no ataque.
Na defesa, o Ken Norton Jr. é uma besta com suas blitz, mais manjada que existem. Terceira descida, todo mundo sabe que ele vai mandar blitz. Então, assim, o trabalho da comissão técnica de Seattle não é bom. Não é bom. Especialmente dos dois coordenadores, especialmente no lado defensivo da bola. Mas não vou tirar os méritos do Giants. Os Giants, a defesa, fazendo um bom trabalho nas últimas semanas. Eu lembro desde o jogo contra Tampa Bay que essa defesa já vinha mostrando coisas interessantes. E então, muito mérito do New York Giants. Tá? Seattle perde um jogo que lhe custa a liderança da divisão. E então, Seattle precisa voltar à boa forma do começo do campeonato, e o Russell Wilson também. A narrativa Russell Wilson MVP, down. Já era, meu irmão. Esse MVP só tem duas chances nesse momento para mim. Patrick Mahomes e Aaron Rodgers. Falando em Aaron Rodgers, vamos falar da vitória dele sobre Seattle, do Green Bay Packers. Sobre Seattle. Sobre Filadélfia. O Carson Wentz foi para o banco, o Jalen Hurts entrou no segundo tempo, lançou touchdown, logo depois o time retornou um punch, entrou na partida, mas o Aaron Jones foi lá e correu para touchdown e venceu. Com o Carson Wentz, os Eagles não conseguiram produzir nada, essa é a verdade. A linha ofensiva é ruim demais, mas o Carson Wentz também segura demais a bola. A pressão começou a chegar, e olha que Green Bay é um time que não vinha pressionando bem o quarterback. Do outro lado, um Aaron Rodgers muito tranquilo, distribuindo a bola para o Davante Adams, com 3 touchdowns e tal. Green Bay tem que matar os jogos antes, é uma coisa que não pode acontecer como ontem. Tem problemas na cobertura de punt, é o segundo punt que cede touchdown na temporada, uma coisa que não acontecia desde 1964. E também precisa não ficar tão soft quando está ganhando, né? Tomou um touchdown numa 4ª-18, numa jogada do Jalen Hurts. Mas Green Bay teve assim, o controle desse jogo e tal. No finalzinho quase complicou, mas aí o Aaron Jones foi lá. Tinha a bola para fazer, mesmo que fosse não fizesse touchdown, um field goal já colocava 10 pontos e resolvia o jogo. Então foi um bom jogo de Green Bay. O Rodgers jogando em alto nível, o Aaron Jones jogando em alto nível. A defesa, especialmente no primeiro tempo, aparecendo bem, né? Enquanto do outro lado um Philadelphia Eagles que agora vai ter um dilema na posição de quarterback. Se vai manter o Carson Wentz ou se o Jalen Hurts vai ter oportunidades nessa reta final da temporada. Eu acho que o Carson Wentz vai ser bancado para o Jalen Hurts, tá? É um feeling que eu tenho. Não, as coisas não andam boas entre o Wentz e o Doug Peterson, e eu acho que é por aí que vai acontecer. Já falei do Green Bay Packers, então vamos falar de Chicago Bears e Detroit Lions, a vitória de virada dos Lions. Duas defesas, assim, a defesa dos Bears é boa, mas no penúltimo drive que virou o touchdown, que diminuiu para uma posse, jogou muito prevent. O Matt Stafford é talentoso, a saída do Matt Patricia ajuda, mas o ataque com o Darrell Bevell não é um ataque que eu gosto de assistir. A esquematização dele não me agrada. Mas aí 27-30, terceira descida dentro da própria linha de 15, o Mitchell Trubisky sofre um fumble, os Lions vão lá, viram o jogo, e aí obviamente o Trubisky não consegue virar. E aí tem uma quarta descida que o David Montgomery não consegue converter já no campo de ataque. Então, boa vitória dos Lions, mostrando que realmente a tendência dos times melhorarem quando demitem os treinadores. Aconteceu com o Atlanta Falcons, aconteceu com o Houston Texans e agora está acontecendo aí com o Detroit Lions. O Chicago Bears é um time que o ataque é muito pálido, assim, depende muito do jogo corrido. Ontem conseguiu encaixar porque a defesa dos Lions contra o jogo corrido não é boa, mas com o Mitchell Trubisky como titular e tal, você não pode esperar muita coisa. Até acho que ele não fez um jogo de todo ruim, mas no final ele, entrega uma última bola e tal. São problemas muito, muito graves. Passando para NFC South, Carolina e Tampa Bay ontem estavam de bye, eram as equipes de bye nessa rodada. E aí tivemos a vitória do New Orleans Saints sobre o Atlanta Falcons. Taysom Hill, sua terceira vitória, mas muito mérito defensivo. Essa defesa de
de New Orleans cedeu o primeiro touchdown dela nessas 3 partidas com o Taysom Hill, né? No final tomou um calorzinho do Matt Ryan, mas conseguiu se manter invicta. Se não me engano, são 2 touchdowns nas últimas 5 partidas que eles sofreram. E o Matt Ryan, assim, ele sofre muito contra os Saints, muita pressão chegando nele o tempo todo, o Trey Hendrickson, o Demario Davis chegando na blitz, o Cameron Jordan. Então, joga muito essa defesa dos Saints nas últimas semanas. No ataque, o Taysom Hill ontem teve novamente bons momentos, como foi no jogo contra o Atlanta 3 semanas atrás, né? Coisa que ele não conseguiu contra Denver. Ele também correndo com a bola, só que no segundo tempo a fórmula travou, né? Travou, e aí foi first down, mais punt, um fumble, e aí a coisa desandou. Então, assim, a defesa fez a parte dela. Agora o time precisa do Drew Brees de volta. New Orleans classificado para os playoffs, 10 vitórias. Tá? Hoje seria o Seed 1 na NFC, muito importante para New Orleans. Além da vantagem de não precisar viajar, uma semaninha extra para o Drew Brees vai ser fundamental nos playoffs. Então, boa vitória, um jogo bem legal de assistir. E essa defesa do Saints está jogando o fino da bola, especialmente o front. Secundária ainda com algumas faltas. Ontem o Marshall Lattimore com uma falta, o Marcus Williams fez uma falta também, mas no geral a defesa está jogando muito bem. Segurou os Falcons a 16 pontos, o que obrigou o Taysom Hill a ter só 21 e conseguiu sair vencedor. Vamos lá, o que mais que a gente tem de jogo? NFC West. Boa vitória dos Rams sobre o Arizona Cardinals. Correndo muito bem com a bola, os Rams, um plano de jogo que conseguiu conter o Kyle Murray, né? Mais uma semana, os Rams agora tomam a liderança da NFC West, o play action funcionando tão bem, o Jared Goff, assim, confortável ontem, né? Não tão pressionado, então isso ajuda demais o jogo dele. Muitas jardas depois da recepção, o Darrell Henderson correndo bem com a bola, e a defesa fazendo um bom trabalho contendo o Kyle Murray. Kyle Murray com uma interceptação, um fumble. Então, Arizona entrando numa situação bem complicada. São 4 derrotas nas últimas 5 partidas. Tá? O time agora está 6-6. Então, está correndo um grande risco de playoffs. 6-6 ou 6-7? Deixa eu até olhar aqui. Até fiquei na dúvida agora de Arizona. Peraí. Arizona, onde é que tá, meu Deus? Eu acho que é 6-6, isso mesmo. Não estou enganado. 6-6, e aí Arizona agora começando a correr risco de ficar fora dos playoffs e tal. Mas o pior é que o time não vem conseguindo encontrar respostas, né, nesse momento da temporada. Não dá para culpar só o Kyle Murray, a defesa também não jogou bem, mas o Kyle Murray não vem conseguindo ser o cara da primeira metade da temporada, aquele cara que resolvia algumas partidas. O Cliff Kingsbury vai mostrando que também não é um treinador tão capacitado quando a fórmula dele trava, ele também não tem um plano B muito forte, então bem complicado. Já os Rams com o Sean McVay também, eu digo que ele tem o one trick, né? Tem aquela fórmula dele e tal, mas consegue ser mais sólido, maior solidez defensiva, solidez ofensiva que os Cardinals. Então os Rams hoje lideram a sua divisão, vão se encaminhando rumo aos playoffs aí, né? E São Francisco já está batendo na porta de Arizona que fique bem esperto. Fechando o Sunday Night Football, boa vitória do Kansas City Chiefs sobre o Denver Broncos. Kansas City mais uma semana com problemas na Red Zone, não conseguindo pontuar quando chega lá. Claro, méritos da defesa de Denver, que é a melhor na Red Zone. Tá? Fez um bom trabalho contendo o Mahomes a 19 ou 20? Oh, meu Deus. A 22 pontos, 19, e teve um field goal no final do Butker, né? E Denver no ataque 16 pontos, teve alguns lances interessantes, teve algumas corridas boas, um passe do Drew Lock que virou um touchdown do Tim Patrick, que foi uma boa jogada, mas assim, no final sai com 16 pontos, então não dá para dizer que foi uma grande performance ofensiva, né? No primeiro tempo no offense muito bem usado, depois sumiu do jogo, é uma crítica que eu tenho ao Shurmur, a como ele não consegue dar continuidade no trabalho, a explorar o que está dando certo.
Os Chiefs têm problemas na linha ofensiva, o Mahomes conserta muita coisa, o Mahomes lançando fora da base é uma coisa absurda. Ontem ele lançou um passe completamente pressionado, pulando, outro passe contra o movimento do corpo do Travis Kelce e por aí vai. Teve um touchdown do Tyreek Hill que deram um passe incompleto e os Chiefs não desafiaram quando estava 3-3, que foi uma coisa incrível. A bola bateu no Hill, bateu no AJ Bouye, não bateu em nenhum momento no chão e os Chiefs não viram, não desafiaram. Mas os Chiefs precisam ser melhor na red zone, precisam matar os seus jogos com mais vantagem, estão dando muita margem para o risco. Tá? Isso é NFL, meu amigo. Você não pode correr tanto risco. O Denver Broncos tem um ataque que não é a oitava maravilha do mundo. Mas daqui a pouco você pega num playoff aí um Pittsburgh Steelers que vai lá, te encaixa 2 touchdowns com o Big Ben e o que você vai fazer? Faltando 1 minuto e pouco. Então não pode ficar correndo esses riscos, é desnecessário. Porque os Chiefs têm um excelente ataque e principalmente tem Patrick Mahomes. Tá? Os Chiefs já estão nos playoffs da NFL e são sérios candidatos ao Super Bowl. Então é isso. Não se esqueçam que hoje tem mais 2 jogos, como eu falei, Pittsburgh Steelers e Washington. E também hoje é Buffalo Bills e San Francisco 49ers. E na terça rodada se fecha com Baltimore Ravens e Dallas Cowboys. Tá? Não se esqueçam de nos seguir nas outras redes sociais, OnTheClockBR, tanto no Instagram quanto no Twitter. E também não se esqueçam de seguir o nosso editor de vídeos, o João. Os contatos estão aqui embaixo. Mas eu queria agradecer também a todos que me mandaram condolências. Perdi minha nona, né, que é minha avó, na quinta-feira. E recebi muitas condolências lá no Twitter e tal. E eu agradeço realmente de coração o carinho de cada um de vocês. Foi uma pessoa muito importante na minha vida, mas que Deus sabe o que faz e a levou e está cuidando dela. Muito obrigado. Valeu, tchau!